Saudações a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Católica Academia. Muito prazer em recebê-lo. Um conteúdo totalmente católico, 100% católico, né? Que você aí que está se conectando conosco terá essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Lançamento aqui na Expo Católica e recebemos hoje com muito prazer, né, o diácono Júlio Neto. Olá, diácono, que bom, né? Muito obrigado pelo senhor ter aceitado esse convite de estar conosco, né, para a gente poder, primeiro, né, o senhor poder se apresentar, falar um pouquinho sobre você, depois a gente falar um pouco, né, daquilo que é o tripé também do Católica Academia, né, que a gente pensa e tem muito esse cuidado em tratar dentro do canal aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então a gente, dentro dessa temática, vai explorar, né, esse tripé que vem aí da metafísica, da filosofia, né, dos transcendentais, e poder trazer um pouco para o nosso cotidiano, para o povo entender um pouco mais. Então, diácono, mais uma vez, muito obrigado. Que o senhor, né, puder aí se apresentar, falar um pouquinho. Com grande alegria, grande prazer estar aqui com o pessoal da Católica Academia, uma iniciativa fantástica, né? Uma iniciativa muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Para que nós possamos resgatar sempre a grande profundidade que existe em todo o tesouro da igreja, né? Então eu fiquei muito emocionado quando o Isaac me procurou falando a respeito do projeto de vocês, ele me mandou alguma coisa, eu já fucei bastante, né? Porque isso sempre nos provoca, né, a amar mais a Deus, acima de tudo, né? Então, eu agradeço muito, eu sou diácono permanente, eu sou da comunidade Aliança de Misericórdia, a comunidade, o pessoal conhece do Padre Antonello, do Padre João Henrique. Estou na comunidade desde a sua fundação, tive a graça de Deus, pela sua misericórdia, em participar do retiro fundacional da Aliança, na virada do ano 99 para o ano 2000. Estou há 22 anos na comunidade, sou membro consagrado de vida, junto com a minha esposa, a minha filha. Diácono agora, algumas pessoas já me conheciam mais, porque durante muito tempo eu ministrei a música, né, ministrei os louvores na comunidade, ministro ainda, né, não deixei de ser ministro de música, né, mas agora com uma prioridade maior dentro do ministério diaconal. Que legal, a gente estava até conversando um pouquinho, né, antes de iniciar aqui, né, quantas missas, né, e a gente pôde, né, vivenciar esses momentos muito, né, profundos com Deus, com a Aliança de Misericórdia aqui em São Paulo, na região do Bresser, onde ocorriam muitas missas, né. Aproveitando, né, diácono, que o senhor teve todo esse contato, né, com a música, com a ministração, queria que o senhor falasse um pouquinho, né, qual que é a sua visão hoje sobre esse serviço do ministeriado, né, do Ministério de Música dentro da igreja. É inegável que a música na Igreja Católica cresceu de uma forma exponencial, né? A música cresceu muito, se profissionalizou, né? Hoje nós temos aí um grupo grande de profissionais que inclusive vivem, né, da atividade musical dentro da Igreja Católica, com os seus shows, com seus eventos, com tudo isso, né? Agora, uma coisa é muito clara, né, para a nossa fé católica, de uma forma especial, a musicalidade ela é algo muito importante, porque ela está dentro da noção do sagrado, né? É muito interessante porque nós sabemos, né, existem aí leis de incentivo à arte, a um monte de coisa assim, e até muito pouco tempo atrás, agora recentemente só, que alguns políticos católicos conseguiram enquadrar isso um pouco melhor, né? E hoje você tem aí uma oportunidade de enquadrar a música católica de uma forma também cultural, né? Mas isso é um grande absurdo, né? Porque a musicalidade sacra, a musicalidade religiosa nasceu no berço da Igreja Católica, né? Nós sabemos disso. Então essa é uma realidade que nós precisamos sempre, cada vez mais, tomar posse, né? Então, seja pela arte em si, que é capaz de encantar e de levar as pessoas a uma experiência de Deus, e aqui eu remonto a carta do Papa João Paulo II aos artistas, né, do grande belo que está por trás de toda a arte que faz com que as pessoas se aproximem de Deus, até a própria sacralidade ligada à questão da música litúrgica, ligado, né, a toda a realidade do canto gregoriano, do canto chão,
né, de tudo aquilo que nós temos de grande riqueza dentro da arte musical, mas hoje, graças a Deus, nós temos um trabalho musical, artístico, que tem grandes expoentes, grandes nomes, aqui não dá pra gente citar, que senão a gente vai ser injusto, sim, porque são muitos, né? Mas eu agradeço a Deus por isso, mas acho que a origem de todas as coisas sempre é a Sagrada Liturgia, a origem de todas as coisas sempre é essa arte que precisa cada vez mais, eu acredito que todos nós artistas, todos aqueles que trabalham com arte de alguma forma, precisam cada vez buscar a sua própria essência na essência de Deus. O seu chamado, no chamado que Deus fez, né? Então, tem pessoas que são chamadas aos grandes palcos, para os grandes shows. Tem outras que são chamadas à música da liturgia. Tem outras que são chamadas a um tipo de música ou a um tipo diferente de música que anuncia esse belo e anuncia Deus para aquelas pessoas que se identificam com aquele estilo musical. O importante é tentar cada vez mais buscar excelência nisso, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Porque a gente, de uma certa forma, né, Diácono, eu também tive a graça, né, de ter o meu processo todo de conversão, de encontro com Deus, através também da música. Também sou ministro de música, né, pertenço à comunidade Instrumento de Deus, sou membro também consagrado de aliança, e eu observo, né, o quanto que a missa, como o senhor bem colocava aí, ela nos remete a contemplar esta beleza da nossa igreja, a beleza, né, da celebração eucarística, enfim, a centralidade de Jesus Cristo ali na Santa Missa, né? Mas assim, ao passo que o senhor bem comentou que a música católica cresceu muito, né, e se profissionalizou em alguns casos, quando a gente vai, caminha um pouco, né, nas comunidades, nas bases, né, nas paróquias, a gente também, por outro lado, observa às vezes uma carência, às vezes até uma falta de músicos, né, às vezes até pessoas de boa vontade que ali estão, mas assim, parece que carece um pouco dessa preocupação, né, nesse sentido de repente, poder de fato botar para fora aquilo que é a beleza da igreja, sem né, com o filtro, né, de às vezes não colocar para fora junto a nossa vaidade, né? Como o senhor enxerga essas regiões assim um pouco mais, né, paroquiais, né, a questão da música? Você entende que de fato tem um pouco essa carência, né, da preparação, da técnica, de tudo isso? Isso existe, né? Isso existe bastante, infelizmente, né? Eu acho que nós temos aqui também um fator um pouco cultural, né? Nós temos um fator cultural aqui, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de ir na missa ali no pátio do colégio, né? Que é uma missa liturgicamente muito rica, simples, mas extremamente sofisticada. Então lá você tem a escola Cantoro, né? Mas ali além, né, de um espaço sagrado, ali é um espaço cultural que tem a possibilidade, por exemplo, de um investimento para sustentar um coral como aquele que funciona ali, né? Assim como você tem na Catedral da Sé. Existe uma provisão, existe uma previsão para isso. Não é todo pároco que tem condições, por exemplo, de investir nos seus músicos, na sua paróquia, às vezes nem no seu som e coisas do tipo assim. Então, aqui surge um desafio muito grande que, na minha opinião, na minha humilde opinião, assim, muito pessoal, eu acho que nós só conseguimos alcançar uma solução para essa realidade se nós investirmos na formação para os músicos, na formação para os músicos sagrados e também, dentro desse processo de formação, ajudá-los a entender a sua vocação nessa realidade. Porque nós falamos anteriormente a respeito, por exemplo, dessa grande exposição que existe da música, dos grandes palcos, dos grandes shows, né? Isso ilude muito facilmente as pessoas, né? É por isso que quando eu falei, né, tem pessoas que são chamadas aos grandes palcos, são pessoas que são chamadas a um determinado tipo de trabalho. Não é todo mundo, né? Cada um precisa encontrar o seu lugar. Agora, um lugar que é comum de todos, e para nós, se a gente está falando aqui de música, um lugar que é comum para todo músico é o serviço
é o serviço à Santa Missa. Eu acho que, por mais que o músico tenha aí um trabalho exponencial dentro de uma realidade de mega shows, tudo isso, eu acho que ele não se exime da obrigação dele também do serviço litúrgico. E dentro dessa realidade, nós precisamos entender a nossa vocação. E a nossa vocação, segundo aquilo que nos ensina os documentos da igreja para os músicos, eles sempre apontam em que sentido? Dessa animação litúrgica que enriqueça a Sagrada Liturgia dentro daquilo que a igreja pensa e pede e orienta, que está previsto nos textos sagrados, principalmente na instrução geral do Missal Romano, e que faça com que o povo reze cantando. Então, o espaço litúrgico não é um espaço para uma demonstração, e é por isso que aqui, de fato, como você disse um pouco, não cabe tanto a exposição de vaidade ou de qualquer coisa desse tipo, porque ele é o lugar de você refletir o sagrado que está sendo transmitido pela Sagrada Liturgia. Então, é impossível você conseguir transmitir duas coisas ao mesmo tempo. Ou você transmite o sagrado da liturgia, ou você transmite a sua própria beleza, entre aspas, Então nós precisamos tomar muito desse cuidado. Agora, de fato, nós temos esse problema muito ligado à questão das bases. Mas eu acredito que isso a gente só consegue resolver com formação. E na minha opinião, como eu disse, muito humildemente eu penso assim, de que essa formação precisa incluir de uma forma muito forte o entendimento vocacional, o entendimento de um chamado particular àquilo ali. Eu tenho que entender que tocar na missa não é minha obrigação, é o meu chamado. Porque se eu entendo que é uma obrigação, quando o padre não faz o que eu quero, eu deixo. Quando eu acho que a igreja precisa de mim, eu deixo. Quando eu entendo que eu preciso dela, eu assumo. Eu pego nas mãos, eu tomo nas mãos, porque eu sei que eu preciso daquilo. Então não é a igreja que precisa que eu toque na missa. Eu preciso tocar na missa porque aquela é a expressão de louvor. Eu dou para Deus aquilo que Ele me deu. Então, eu acho que essa consciência precisa ser permeada no coração. E aí logo depois de tudo isso, desculpa se eu me alongo um pouco, mas logo depois de tudo isso, aí vem um planejamento de trabalho estratégico para quê? Para formar bem esses músicos, liturgicamente falando, musicalmente falando, tecnicamente falando, intelectualmente falando. Você formar bem essas pessoas e nesse processo de formação ajudar também no processo de multiplicação. Esses músicos têm que saber que um dia eles passam. Hoje eu não posso mais tocar na missa, porque hoje eu tenho que servir o altar. Essa é a minha obrigação do meu ministério, Mas eu tenho a consciência plena e tranquila em Deus de quantos músicos eu formei na minha comunidade e fora da comunidade para que esses músicos assumissem esse papel de tocar hoje nas sagradas liturgias. Hoje, por exemplo, quando eu vou pregar em algum lugar, eu ainda canto, eu ainda animo, mas eu não posso fazê-lo na Santa Missa. Então os músicos da comunidade me acompanham. E a gente às vezes vai para um cerco de Jericó, a gente vai em alguma missa, a gente vai em alguma coisa. Eu tenho os músicos da comunidade bem informados, graças a Deus, que também levam esse ministério em frente. Então é um planejamento estratégico que precisa acontecer. Sim. É o que o senhor comentou, uma vez que nós tomamos posse daquilo que é chamado de Deus para a nossa vida, a coisa acontece como um transbordar mesmo daquilo que é chamado. Então eu sei que nesse nosso bate-papo o senhor acaba de nos dar grandes dicas, enfim, e com certeza nortear em muitas pessoas que estão nos acompanhando, mas se o senhor pudesse deixar mais uma mensagem para os músicos que nos acompanham, qual mensagem que o senhor de repente deixaria? Olha, aqui eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho dessa grande graça que é a Católica Academia e da inspiração que Deus tem dado ao coração de vocês a respeito do bom, do belo e do verdadeiro. Se eu posso deixar alguma mensagem, eu acho que ela está exatamente aqui. Seja para a realidade da música, seja para a realidade dos ministérios de pregação, seja para qualquer ministério, entendendo o ministério na própria sentido da palavra sagrada de ministério, que é serviço. A gente precisa servir a igreja como ela quer ser servida e como ela precisa ser servida. E o caminho que a igreja nos ensina e que a gente recebe da mais sagrada teologia e também da filosofia a respeito desse entendimento do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro,
saber que isso vem da essência de Deus. Nós sabemos que lá no rompimento do pecado original foi exatamente o orgulho colocado no coração do homem, que quis fazer com que o homem se sentisse no lugar de Deus, mas foi exatamente a tentação a respeito daquilo que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro, que o homem caiu. Porque Gênesis vai dizer, a mulher caiu porque ela viu que a fruta, ela era de boa aparência, ela chamava atenção e era importante para adquirir conhecimento. Essa é a sede do coração do homem. Se nós entendermos isso, a gente evangeliza com muito mais poder. Só que para esse poder existir, ele tem que partir de Deus. E para partir de Deus tem que ser bom, tem que ser belo e tem que ser verdadeiro. Então, para você que nos assiste, para você que acompanha e para você que vai também apreciar todo o conteúdo que é disponibilizado dentro desse lindo projeto da Católica Academia, eu convido você a se inscrever nesse canal, convido você a participar desses cursos, desses trabalhos que estão sendo oferecidos com muita dedicação, porque toda essa formação vai fazer com que você possa potencializar toda a sua evangelização e a realidade do seu ministério também, sempre através daquilo que é bom, do que é belo e do que é verdadeiro. E o nosso coração, ele tem a possibilidade, ele tem um alerta especial chamado Espírito Santo, que habita no profundo das nossas consciências e que sempre nos mostra aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro. E também o contrário. Por isso, fique muito atento para que sempre o Espírito inspire no seu coração aquilo que o chamado de Deus tem para a sua vida. Deus abençoe. Diácono, muito obrigado de coração pela tua presença, né? Um bate-papo super rico. Poderíamos ficar horas aqui conversando uma temática aqui, né? Muito interessante, muito importante para nós. Queremos agradecer de coração a tua presença e você que nos acompanha, o convite de você permanecer conosco, né? Conectado no nosso canal para você conhecer, né? Um pouquinho, né? Do Católica Academia aqui na Expo Católica, né? Uma plataforma com conteúdos 100% católicos, muita coisa boa. Você vai conhecer alguns conteudistas, algumas pessoas, parceiros que vão estar conosco nesse projeto ao longo aqui da Expo Católica. Não deixe de nos acompanhar. Muito obrigado, Diácono. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe todos vocês. Amém. Tchau, tchau.